Olá, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que a gente está junto novamente, levando até vocês esse estudo fantástico que modifica as nossas vidas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito interessante. Hoje nós vamos estar encerrando a introdução do livro. Vamos complementar o que vimos na semana passada a respeito de Sócrates e Platão, que estudamos na semana passada como sendo os precursores do Espiritismo. E hoje nós vamos fazer um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que vocês vão encontrar lá também no item 4, sequência do de ontem, em 21 itens, que é o resumo que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos abordar de uma forma mais serena, tranquila. Vamos fazer um resumo do resumo para ficar fácil, de fácil entendimento. E quando vocês forem ler, ou se já leram o livro, vocês vão ver que o entendimento será maior. Outro aviso importante. Após essa transmissão ao vivo, esse nosso estudo vai estar na minha página, ou seja, no meu canal do YouTube também, disponível para vocês, Clayton Brito, YouTube. Lá estão todos os estudos, todas as palestras minhas já estão lá. E vocês acessando o meu canal do YouTube, vocês vão também se inscrever em meu canal. Nos ajuda a divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo, trazer facilidade às pessoas que às vezes não têm condições de ir ao centro, de sair para assistir pessoalmente. Essa é a oportunidade para que vocês possam estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho a doutrina espírita e também, através do Evangelho, que podemos dizer que é o código moral de Jesus, fazer a modificação que tanto precisamos nesses momentos turbulentos, tenebrosos que estamos passando. Então, estamos à procura da paz interior que a doutrina traz para nós. É isso que é importante. Que a paz interior, podemos dizer, que é a única felicidade possível ainda nessa terra. Essa tranquilidade de estarmos em paz conosco e exercitando essa paz com os nossos próximos. Verdade? Então, voltando então ao assunto de hoje, nós vamos detalhar um pouquinho. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec no final do século XIX, não apenas reconhece a grandeza do pensamento de Sócrates e de Platão, como também os considera, como vimos na semana passada, os precursores do pensamento, importantes de muitas ideias centrais do Espiritismo. Então, a visão espírita sobre a doutrina desses dois filósofos gregos antigos é de profundo respeito e reconhecimento das suas intuições a respeito de a natureza da alma, da moralidade e da existência de uma realidade superior, ou seja, o mundo dos espíritos, e por conseguinte, Deus, né? Então, na visão espírita, a doutrina de Sócrates e Platão é interpretada como de forma a integrar seus ensinamentos filosóficos à compreensão da vida espiritual, da reencarnação, da evolução da alma, que são conceitos básicos da doutrina espírita, que a gente tem que sempre ter em mente. Então, Sócrates, vamos falar um pouquinho de Sócrates agora, depois falaremos sobre Platão. Lembrando que Sócrates, na semana passada, que Sócrates nada escreveu. Suas ideias foram colocadas no papel por Platão, que era seu discípulo, que também agregou outras ideias que complementaram as de Platão também. Então, o Espiritismo vê em Sócrates como um missionário do pensamento, um semeador de verdades que ecoaria os séculos depois. Alguns pontos da doutrina socrática, que nós vamos ver agora, ressoam fortemente no Espiritismo, que está contido aqui neste estudo das suas ideias, da sua doutrina. Primeiro, ele trata de uma forma muito didática sobre a imortalidade da alma. Embora
não explicitamente detalhada como a doutrina faz da reencarnação, a preocupação de Sócrates, nós vamos ver aqui no resumo da sua doutrina, ele fala que devemos ter muito cuidado com a alma e a sua crença numa existência após a morte são vistas como intuições da imortalidade do espírito. Ele já tinha essa ideia, né? Sua serenidade diante da morte é interpretada como uma confiança na continuidade da vida, em outro plano, no plano espiritual. Primeiro ponto, imortalidade da alma. Segundo, a busca da verdade e o conhecimento de si mesmo. O imperativo da doutrina socrática, o conhece-te a ti mesmo que falamos na semana passada, é fundamental no Espiritismo, como um caminho para o autodescobrimento e a nossa reforma íntima. Veja bem, autoconhecimento é a base da nossa evolução. Precisamos ter sempre esse trabalho de olhar para dentro de nós, que Sócrates já falava disso aí, conhece-te a ti mesmo. Por que ele dizia isso, conhece a ti mesmo? Porque nós somos espíritos milenares, que já viemos de muitas e muitas encarnações e que trazemos uma bagagem das nossas existências passadas. Trazemos virtudes e também os nossos vícios, os nossos defeitos morais. E quando nós conhecemos, olhamos para dentro, nós podemos avaliar o que temos de virtude e o que temos ainda para melhorar, que trazemos como tendências de outras existências. Então, a avareza, a cupidez, a desonestidade, tudo isso é bagagem, que nós já passamos por todas essas oportunidades. Ora homem, ora da mulher, ora numa raça, ora noutra. Já vivemos todas as oportunidades até agora, que estamos vivenciando hoje a nossa mais importante encarnação de todas as existências que tivemos. Por quê? Estamos vivendo num momento de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aí a necessidade desse código moral de Jesus para nos ajudar a conhecer a nós mesmos, para dominar as nossas más tendências, eliminando-as, aumentaremos com certeza as nossas virtudes. Aqui o Sócrates já se preocupava com isso, né? A busca pela virtude através do conhecimento e da razão se alinha com o objetivo espírita da evolução moral. A base da doutrina é essa, evolução moral. Então, a salvação nossa é evoluirmos, é matarmos aquele homem antigo, aquela pessoa antiga carregada de defeitos, em uma pessoa mais leve, com mais virtudes. Esse é o propósito da nossa encarnação. É isso que devemos atentar muito agora. Segundo, Sócrates tinha o foco na ética. A filosofia socrática concentrava-se primordialmente em questões éticas e morais, que também são bases do Espiritismo. Ele buscava o quê? Definir conceitos como justiça, virtude, coragem, piedade, acreditando que o conhecimento do bem levaria à prática do bem. Olha bem, o bem gerando bem. Sua famosa afirmação era: só sei que nada sei, expressando a sua humildade intelectual e o reconhecimento da complexidade da verdade. É um trabalho hercúleo que a gente tem que fazer diariamente. Ele também se prezava muito pelo intelectualismo moral. Ele defendia que o erro era fruto da ignorância. Se alguém conhecesse o bem, passasse a conhecer o bem, necessariamente iria praticar o bem. Portanto, a educação e a busca pelo conhecimento eram fundamentais para aprimorar a conduta moral. Veja bem, um dos tópicos que nós vamos estudar aqui no Evangelho é uma mensagem do Espírito de Verdade que diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, isso também, para nós conseguirmos compreender a vida, compreender a nossa evolução, precisamos estudar. E é o que estamos fazendo aqui, levando até vocês de uma forma clara, tranquila, rápida. Nossa live é de 30 minutos no máximo, mas para motivá-los a pegar o livro e ler, compreender e, sobretudo, começar a vivenciar
aquilo que aprendemos aqui. E dissemos há pouco que Sócrates falava sobre o cuidado da alma. Verdade. Isso era a base para ele. Porque para Sócrates, o bem mais importante que nós devemos ter é o cuidado com a nossa alma, que ele tratava como psique, entendida como, na época dele, como a sede da razão e da moralidade. É isso aí. Somos espíritos. Temos conosco a semente do bem para ser frutificada, é o que ele já dizia. Ele criticava a busca excessiva dos bens materiais e das honrarias, porque aqui na Terra tudo é muito rápido, tudo passa. Essas coisas só servem para exacerbar o nosso ego. Então ele já combatia isso aí, os bens materiais e as honrarias, defendendo que a verdadeira felicidade reside na virtude e no autoconhecimento. Ele se batia muito no autoconhecimento. Isso é fantástico para a gente ver. E é isso que Kardec trata para nós lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele traz para nós a respeito desse autoconhecimento, que Santo Agostinho traz uma mensagem dizendo que todas as noites, antes de dormir, ele meditava o que ele fez naquele dia, o que ele fez de bom, o que ele fez de mal. Se fez de bom, para continuar fazendo mais, e o que fez de mal, para ressarcir aquele mal e não fazer mais. É isso basicamente que ele dizia para nós, né? Considerava como bem-estar da alma, razão e moralidade muito superior aos bens materiais, que é a parte espiritual mais importante. Nós temos que lapidar a nossa parte espiritual, isso ele já falava, né? Priorizava as questões morais, buscando definir virtudes tais como justiça e coragem, acreditando que o conhecimento do bem leva à sua prática, que aí é a base do intelectualismo moral, você compreender o que é o bem e praticá-lo. Isso é muito importante. E ele já dizia que nós temos que ter a consciência nossa como guia, que é a base também da doutrina espírita. E o que é essa consciência que ele dizia? É uma voz interior que o guiava moralmente, que ele chamava de daimon, que é interpretada pelo Espiritismo como uma manifestação da consciência, a lei de Deus que está inscrita no coração humano, como ensinado no Livro dos Espíritos. Onde está a consciência? Dentro de nós. A lei de Deus está dentro de nós. É isso bem. E ele já tinha crença naquele Deus que seria único. Na época da Grécia, de Roma, era uma infinidade de deuses. Então, a crença de Sócrates é em uma única divindade, em contraposição ao politeísmo da época. É vista como um prenúncio do monoteísmo que é pregado pelo Espiritismo e chegou até os nossos dias. Uma das causas da sua morte, condenação à morte, eram todos esses seus ensinamentos que mexia com a estrutura atual do poder da Grécia, né? E qual seria o método que Sócrates, que nós chamamos hoje de método socrático, de fazer as pessoas compreenderem? Ele usava uma forma de investigação que utilizava perguntas para levar o interlocutor a refletir sobre seus próprios conceitos e crenças. Ele estimulava o debate, ia falando, perguntando, e a pessoa devagarzinho ia falando, ia convencendo, e a pessoa própria tinha condições de fazer a sua convicção. É exatamente isso. Não era imposta, era debatida e as pessoas aceitavam ou não aquilo lá, né? Esse método é a arte de dar à luz às ideias através do questionamento, que é paralela à busca espírita pela verdade através da razão, da lógica e da observação. Ou seja, ele já buscava a verdade através do questionamento constante, expondo contradições e levando o interlocutor a descobrir as suas próprias ideias e fazer a sua própria convicção. Então, como dissemos há pouco, só sei que nada sei, expressava a sua humildade intelectual e o reconhecimento da complexidade da verdade, como dissemos há pouco. É considerado um grande filósofo, um espírito evoluído que, através das suas indagações e a busca pela verdade, contribuiu
para o desenvolvimento moral e intelectual da humanidade. Seus ensinamentos de autoconhecimento, ética e busca pela virtude são vistos como passos importantes na jornada espiritual. E tem uma frase muito interessante que vocês vão ler aqui na última frase do item 21 que está no livro. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes, ou seja, ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Fantástico, né? E vamos falar um pouquinho agora do seu discípulo Platão, que também complementou aquilo que Sócrates já dizia e que Platão colocou no papel, né? Platão é visto então como um grande mestre espiritual, cuja obra reflete o entendimento das verdades universais e a existência dos planos superiores. Seus diálogos representam a busca pela compreensão do mundo espiritual e da alma, alinhando-se à ideia espírita de que o conhecimento verdadeiro vem do entendimento das leis divinas e da alma imortal. Olha que interessante, gente. Platão teria reencarnado diversas vezes, vivendo experiências que lhe proporcionaram o crescimento espiritual, e suas ideias sobre o mundo das ideias, a alma e a imortalidade são representadas como reflexos de conhecimentos de planos superiores que ele conseguiu captar em suas existências. Platão, discípulo de Sócrates, desenvolveu ideias que o Espiritismo também considera como precursoras, tais como a teoria das formas, ou seja, ideias, forma quer dizer ideias, a distinção platônica entre o mundo sensível e o mundo inteligível, habitado por formas perfeitas e eternas, ou seja, o mundo sensível é o mundo material e o mundo inteligível, o mundo espiritual. Então, a mesmo modo que encontra eco na doutrina espírita, a existência do mundo espiritual, que é a pátria verdadeira das almas. É superior e muito mais real que o nosso mundo espiritual, material aqui. As ideias podem ser associadas aos arquétipos divinos ou às leis universais que regem a criação. Vejam bem que interessante. Ele também já fala sobre a pré-existência da alma. A ideia, Platão já dizia que a alma existe antes da encarnação e já possui um conhecimento inato. O que é esse conhecimento inato? As reminiscências que nós trazemos dentro de nós, que trazemos, como falamos no início, como virtudes e nossos vícios, que trazemos reminiscências daquilo que já vivemos em outras vidas, né? Que é um ponto central também da doutrina espírita, da reencarnação e da evolução do espírito através das suas múltiplas existências, reencarnando sempre. Olha que interessante. Veja bem, pensem bem. Você que está assistindo, se quiser fazer uma pergunta, é só digitar que a gente responde. A natureza da alma, ele também fala. A concepção platônica da alma como imaterial e distinta do corpo também se alinha com a definição do espírito como um princípio inteligente e individualizado que sobrevive à morte física. É exatamente isso que é interessante para a gente saber, não é verdade? Também Platão faz da busca pela justiça do bem o seu lema. A exploração de Platão sobre a justiça e o bem, no seu livro, na sua obra mais assim, que todo mundo já leu, já tem na sua biblioteca, grandes juristas têm, todos têm, chamada A República, ressoa com a ênfase espírita da moralidade, da caridade e na busca pelo aprimoramento moral como o caminho para a felicidade e também da nossa evolução espiritual. E Platão, todo mundo já viu falar sobre a alegoria da caverna. O que é essa alegoria? Ele trata da nossa evolução espiritual como um grupo que mora a vida inteira dentro de uma caverna e pelo fogo só mostra as figuras reflexo na parede. Então o mundo para eles é aquilo ali, nunca sai, naquela vidinha, olhando como reflexo dele, até que um sai e vê que o mundo é totalmente
diferente e vem para falar para aqueles que o mundo lá fora é melhor, que tem todas as possibilidades, e a maioria não acredita e fica realmente naquele lenga-lenga, naquilo ali, tratando que isso aí, da dificuldade que nós temos para sair da zona de conforto em que estamos. Porque o mundo material nos abraça, nos mostra facilidades imediatas, mas são perecíveis essas felicidades efêmeras que traz aqui. Então não vale a pena. Nós precisamos procurar a nossa evolução. Então, essa alegoria, a alegoria da caverna, é frequentemente utilizada no contexto espírita, como disse há pouco, para ilustrar a jornada da alma no mundo da ilusão material para a realidade espiritual, através do conhecimento e da elevação moral. Isso é muito interessante. Zona de conforto. Pensem. A gente vê muitas pessoas dizendo, ah, não, vou deixar para a próxima encarnação, eu vou curtir a vida. Gente, nós não podemos perder um dia da nossa vida. Veja bem, Kardec fala assim, que nós não vamos excluir, vivermos escondido do mundo. Não, nós vamos viver o mundo, exercer, usufruir daquilo que o mundo nos oferece, mas sempre tendo esse conhecimento que não vamos levar nada daqui a não ser a nossa essência espiritual, daquilo que vivemos, de como estamos usufruindo, se estamos exacerbando nosso ego, nosso orgulho, nosso egoísmo, como estamos fazendo, como estamos vivendo para nós entendermos isso. Então, aí que está, viver bem, usufruir que o mundo nos oferece, mas também olhando que nós temos um trabalho muito sério e difícil, porque para você mudar o status quo que nós temos, acostumado, principalmente pela dupla dinâmica que nos atrapalha o progresso. Sabe como essa dupla dinâmica? Não é Batman e Robin, é orgulho e egoísmo. Isso é muito importante a gente pensar a respeito. Temos que começar a dominar nosso ego e, dominando o ego, nós passarmos devagarzinho a trabalhar o nosso orgulho. Isso é muito importante. Então nós podemos resumir, sintetizar a doutrina de Sócrates e Platão dessa seguinte forma. Enquanto Sócrates se concentrou na ética e no método de questionamento como caminho para a verdade moral, Platão construiu sobre esta base de Sócrates, elaborando uma teoria abrangente da realidade e do conhecimento que influenciou profundamente a filosofia ocidental. O Espiritismo vê em Sócrates, olha que interessante, pensadores iluminados, que através da sua razão, da intuição, lançaram as bases para muitas das verdades que a doutrina espírita veio codificar e explicar de uma forma mais completa à luz das revelações dos espíritos superiores. Complementos, olha que legal. Eles são considerados precursores do pensamento cristão e espírita, já falamos sobre isso, demonstrando que a busca pela verdade espiritual é inerente ao ser humano e se manifesta em diferentes épocas e culturas. A doutrina espírita oferece uma perspectiva que integra e aprofunda muitas das intuições filosóficas desses grandes mestres da antiguidade. A filosofia grega, na visão espírita, é uma preparação para o entendimento das leis espirituais e da imortalidade da alma, sendo reconhecida como uma etapa importante da evolução do espírito rumo ao conhecimento de Deus. Resumindo, na perspectiva espírita, as doutrinas de Sócrates e Platão não são vistas apenas como filosofias humanas, mas como expressões do conhecimento espiritual conquistado por esses espíritos ao longo das suas evoluções reencarnatórias, contribuindo para o avanço moral e intelectual de toda a humanidade. Olha que beleza! Então, gente, as pessoas falam, por que Kardec colocou a introdução com tantas informações para nós? Para ficar mais fácil o nosso entendimento. Que iremos começar na próxima semana o capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho, que eu estou convidando vocês para
continuarem conosco nesse nosso trabalho evolutivo de levar esse código moral de Jesus até vocês. O capítulo 1, que nós vamos começar na próxima semana e vamos estudá-lo totalmente no mês de maio, se chama Eu Não Vim Destruir a Lei, que vamos falar sobre Moisés, sobre Cristo, sobre Espiritismo, sobre a aliança da ciência e do Espiritismo. Vamos falar sobre a nova era, interessantíssimo. Vamos começar a vivenciar, muito importante. Então você, leia os itens, se possível, para você ficar mais fácil, que a gente for falar na semana que vem, leia no capítulo 1, do item 1, 2, 1 e 2, para que nós vamos falar a semana que vem, que é sobre o início, eu não vim destruir a lei, e vamos conhecer esse personagem fantástico chamado Moisés. Então, gente, essa é a nossa missão. Convido vocês, veja bem, se não puder assistir pessoalmente, ou seja, virtualmente, depois vai na minha página no Facebook, ela vai estar lá também, mas no meu canal do YouTube também estará, é mais fácil, porque lá vocês encontram todas as palestras, todos os estudos que a gente já coordenou, estão lá, vale a pena. E não se esqueçam também de inscreverem no meu canal, para que a gente possa divulgar mais e mais e mais para mais pessoas essa nossa mensagem. Então, olha, é rapidinho, esse estudo não passará de meia hora, para não ficar cansativo, mas é um chamativo para vocês conhecerem. No livro, já disse aqui que você pode baixar em PDF na internet, podem no seu celular, consultando o Kardecpedia no Google, para chegar lá estão todas as obras de Kardec ao alcance de vocês para acompanhar, ler. Vocês vão encantar com a facilidade que nós vamos ter para entender as palavras de Jesus, as instruções dos Espíritos que chegarão, as palavras elucidadoras de Kardec, que vai nos animar. Principalmente, gente, se você está triste, deprimido, vamos colocar algo novo em sua vida? Vamos colocar Jesus na sua vida? É importante fortalecer. Vamos colocar a gratidão na nossa vida, para que nós possamos agradecer por tantas coisas boas que nos acontecem, mínimas coisas, mas nós só lembramos de pedir? Pensem nisso. Gratidão. Que tal hoje, mas quero dizer para vocês, a hora que vocês forem dormir, cerrem os olhos, lembrem dos seus pais, seu pai e sua mãe. Agradeça-os, porque se não fossem eles, vocês não estariam aqui. Eles nos deram a vida física. Então, temos que externar amor e gratidão aos nossos pais e não julgá-los. Não julgá-los, agradecer. Façam isso e a vida de vocês só vai melhorar cada vez mais. Reconciliar com os pais é reconciliar-se com Deus. É fundamental. Por pior que essa situação esteja, quando ocorre essa reconciliação, o seu padrão vibratório começa a melhorar. E devagarzinho, as influências boas dos nossos amparadores espirituais se farão presentes na nossa vida, na sua vida. Pense nisso. Não se desespere. Tudo passa. Está passando momentos difíceis? Acalme. Respire. Agradeça. Entre em contato com os seus amparadores espirituais, que todos nós os temos. E a vida, devagarzinho, volta ao seu eixo. Respira fundo e vivam um dia de cada vez. Queridos, muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Nós continuaremos nessa conversa rápida, mas produtiva sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço a todos.